Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui professor Tiago falando com vocês. Mais uma aula sobre Ásia para os nonos anos. Bom, hoje, como a gente já terminou o caderno Trilhas, eu vou trazer para vocês uma continuação sobre o continente asiático. Eu vou mandar para vocês um PDF com essas imagens, então vocês vão ter tudo, não se preocupem, para poder fazer as atividades. Hoje a gente vai ter 3 questões para vocês responderem. Vocês vão copiar no caderno, faça no caderno. Vocês vão copiar os enunciados no caderno e responder no caderno. E depois a gente vai ter mais 2 questões que eu vou mostrar depois, tá bom? Mas a gente vai começar... Todas as 3 questões que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão responder olhando essas 4 imagens, tá bom? Então aqui a gente tem 4 paisagens diferentes. Todas elas no continente asiático, tá bom? Então aqui você tem uma praia na Indonésia, tá? Muito bonita. Você tem o cultivo de arroz na Tailândia. Esse cultivo de arroz aqui fica na Tailândia. Aqui você tem as ruínas de pedra, que é um patrimônio cultural da humanidade que fica na Jordânia. E por último aqui você tem um palácio em São Petersburgo, na Rússia, né, de um clima muito frio. A gente consegue até analisar o clima olhando essas imagens, né? Aqui é mais quente, aqui é uma região mais fria, aqui é uma região que parece que chove bastante, porque, né, tá até alagado para plantação de arroz. E aqui a gente vê que é um clima mais seco, né, da Jordânia, enfim. A gente não consegue até observar muito o clima aqui, mas a gente consegue ter uma ideia, tá bom? Então vocês vão observar as 4 imagens, vão até ler esses pequenos textinhos que tem embaixo, que vai explicar mais para vocês, e aí a gente vai para as questões. Vocês vão fazer as 3 questões que estão baseadas naquelas imagens. Então eu vou pegar aqui o exemplo, a questão 2, tá? Quais os principais fatores que justificam esses contrastes naturais? Então, a gente está vendo aqui que existe contraste natural de cada uma das imagens, certo? A gente pode tirar como resposta isso, por que tem todos esses tipos de paisagens na Ásia? Por causa da grandeza do continente. Ele é muito grande. Então, a sua grandeza vai ser determinante, vai ter vários tipos de clima, de vegetação, de relevo. Então vai ter áreas planas, vai ter áreas montanhosas. Então o tamanho do continente asiático ele é determinante para dizer que vai ter vários tipos de paisagem nesse continente, tá bom? Então é isso. Vocês vão ler o resto das questões, copiar o enunciado e responder no caderno. Depois a gente vai ter 2 mapas, tá bom? O primeiro mapa, um mapa político do continente asiático. Aqui vai ter todos os países, tá? E aí você vai pegar esse mapa e comparar com esse segundo mapa aqui. Porque as 2 atividades que tem aqui no final, ele vai pedir essa comparação entre os 2 mapas, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, eu vou explicar esse mapinha aqui para vocês. Esse mapinha aqui, ó, é sobre as atividades sísmicas que tem no continente asiático. Então, aqui a gente tem a Ásia, né? Continente asiático, em volta. E aí, ó, onde está rosa, você tem atividade sísmica moderada, ou seja, você tem tremor de terra, terremoto, mas de maneira moderada, não tão intenso, tá bom? Então, toda essa faixa rosa aqui é de atividade sísmica moderada, tá bom? Veja que é bastante, quase o continente inteiro, tá? Aonde está com esse amarelo mais intenso, você vai ter atividade sísmica intensa, ou seja, aí você vai ter bastante terremoto, vai ter vulcão. Então, ou seja, ó, dá uma olhada na concentração de vulcões que tem aqui, ó, na faixa amarela, tá vendo? Bastante, quase todos os vulcões do continente asiático tá localizado na faixa amarela. Então, ou seja, nessa área você tem bastante atividade sísmica, tá bom? É onde acontecem os maiores terremotos, tsunamis, enfim. Vou pegar o exemplo aqui do Japão.
O Japão tá bem aqui, ó, tá vendo? O Japão, a gente ouve no jornal que direto ele passa por terremoto, vulcão, enfim. É um país que sofre bastante com atividade sísmica, tá bom? Por quê? Porque ele tá na faixa amarela, nessa faixa de atividade sísmica intensa. Tudo bem? E aqui, seguindo a legenda, a gente tem aqui, ó, em vermelho, né, esse triângulo vermelho, onde tem os vulcões de superfície, tá? E o azul é o vulcão submarino, é o vulcão que está abaixo lá no fundo do oceano, tá bom? A gente tem vulcão também lá no fundo do oceano também. Então a gente tem aqui, ó, vulcão submarino aqui, ó, nessa parte aqui também, e 2 aqui, ó, nessa parte aqui, tá bom? E toda essa faixa de amarelo claro, tá? O que é essa faixa de amarelo claro? Apesar de não estar aqui na legenda, é onde você tem a área estável do continente asiático, ou seja, a área que não tem atividade sísmica, não tem abalo, é tranquilo, tá bom? É a área estável do continente. Então você tem aqui a região da Sibéria, na Rússia, toda ela aqui, ó, é uma área estável. A península do Deccan também é uma área estável, tá bom? E outras áreas aqui, ó, Península Arábica também, tá bom? Então é isso. Esse mapa é apenas isso. Aí aqui a gente tem também algumas penínsulas, ó, Península da Arábica, Península da Anatólia, Península do Deccan, tá bom? Aí ele está só localizando onde estão essas penínsulas. É importante vocês saberem, porque as duas questões que vai se seguir, uma delas vai pedir para vocês falarem qual país que está numa determinada península, tá bom? Ó, observe com atenção a localização das penínsulas no mapa. Consulte o mapa político no início desse capítulo e indique os principais países situados em cada uma delas. Então, o que você vai fazer nessa primeira questão? Você vai pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, Península do Deccan. Olha, tá aqui. E aí eu vou comparar com o mapa político. A Península do Deccan tá aqui, ó. Que país que é esse? É a Índia. Tudo bem? Então você vai fazer apenas isso nessa questão. E você vai pegar outras penínsulas aqui e ver que país que está sobre ela. Tudo bem? É isso, pessoal. A aula hoje se encerra por aqui. A gente tem aquelas 3 questões no começo para fazer e no final essas 2 questões para vocês fazerem. Vocês vão fazer no caderno de vocês, tá bom? Copiar o enunciado e responder. Quem conseguir me enviar uma foto, beleza. Eu vou dar uma olhada. Quem não conseguir, não tem problema. Quando a gente voltar dessa pandemia, eu vou olhar todas as atividades, tá bom? Pessoal, é isso aí. Fiquem bem. Até mais.